Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar sobre a teoria necessária para resolver os problemas número 15 e número 21 do capítulo número 7 do livro de Eletrônica do Malvino. Está aí do lado o livro para que vocês entendam que livro é esse. O assunto aqui é polarização de um transistor. Na verdade, nós queremos que o nosso transistor ele funcione como um amplificador, para que possa amplificar pequenos sinais. E para que isso aconteça, nós devemos polarizá-lo de forma correta. Nós conseguimos ver no desenho que nós temos uma polarização do tipo emissor comum com divisor de tensão. É esse tipo de polarização que nós queremos para que ele funcione bem como um amplificador. Aqui nós temos um emissor comum por causa dessa resistência de emissor na parte do emissor ligado ao terra aqui embaixo. E nós temos um divisor de tensão porque aqui na base nós temos a resistência número 1 e resistência número 2 ligados à base. Nós temos aqui um circuito bem projetado. Isso significa que as resistências do problema foram escolhidas de tal forma que o nosso transistor opere o tempo todo na região ativa e consiga funcionar bem como um amplificador. E nós podemos ainda fazer simplificações nas nossas contas. Então vamos lá, vamos estudar esse circuito elétrico aqui. O primeiro passo que nós temos é encontrar a resistência equivalente na base. E a resistência equivalente é dada pelo paralelo de R1 com R2. Colocando os valores de R1 e R2 que estão na figura ali em cima, 10 kΩ em paralelo com 2,2 kΩ, nós temos uma resistência equivalente de 1,8 kΩ. Nós devemos também encontrar a tensão na base, nesse ponto aqui. E a tensão na base nós conseguimos encontrar pela divisão de tensão. Os 25 volts ligados na base estão sendo divididos entre R1 e R2, e nós queremos a tensão sobre R2. Então está aqui VCC multiplicado por R2, dividido por R1 mais R2. Colocando os valores, 25 volts multiplica 2,2 kΩ, e aqui a soma de 10 mais 2,2 kΩ, nós temos uma tensão de base igual a 4,5 volts. E agora que nós temos esses valores, nós podemos modificar o nosso circuito elétrico. Ele vai ter esse formato aqui. Está aqui a nossa tensão da base, é uma bateria que nós vamos colocar aqui. Aqui a resistência equivalente da base. O restante do circuito é igualzinho. E agora sim nós podemos estudar esse circuito. E nós vamos começar pela malha base emissor, que está aqui, ó, onde está o meu mouse, a malha aqui da esquerda. Nessa malha nós temos que VBB, que é a tensão na base, menos a queda de tensão em cima de R1 paralelo com R2, eles estão sentindo a corrente da base em cima deles. Menos a queda de tensão entre a base e o emissor, é a queda de tensão de um diodo. E aqui também é a queda de tensão sobre a resistência do emissor, ele sente a corrente do emissor. Isso tudo deve ser igual a zero. Nós temos ainda, nós vamos supor uma operação na região ativa, é o que nós queremos. E ainda na região ativa, nós temos uma relação bem simples entre a corrente do emissor e a corrente da base. Nós temos aqui um beta mais 1, onde esse beta é o ganho de corrente do nosso transistor. Levando em consideração essa relação aqui, substituindo aqui na fórmula, olha só, nós continuamos com o VBB aqui. Nós continuamos com o paralelo de R1, R2 e corrente de base aqui. Também o menos 0,7 volts continua. Mas agora, com a resistência de emissor, nós temos, multiplicando ela, beta mais 1 vezes a corrente na base. E agora, substituindo nessa equação os valores,
nós temos que a tensão na base é 4,5 volts. O paralelo entre R1 e R2, 1,8 kΩ, multiplicando a corrente da base, menos 0,7. E aqui está, ó, a resistência do emissor é 1 kΩ, que multiplica beta mais 1, corrente da base. Se vocês repararem bem, nós podemos colocar a corrente da base em evidência. Nós temos 1,8 kΩ e nós temos ainda beta mais 1 que multiplica 1 kΩ. Tudo isso multiplicando a corrente de base. Do lado de cá, 3,8 volts, que é a subtração do 4,5 com 0,7. E agora que está, nós temos aqui, gente, nós temos que pegar o ganho do nosso transistor. Eu vou supor que o ganho do transistor é igual a 100 para que eu possa fazer as contas. Então eu vou colocar esse ganho de 100 aqui em cima na fórmula, olha só. Então nós temos que 1,8 kΩ mais 101 vezes 1 kΩ, corrente da base, igual a 3,8 volts. E aí nós temos, portanto, a corrente de base com valor de 37 microampere. Encontramos a corrente da base. E a partir dela, nós encontramos com facilidade também a corrente no coletor e a corrente no emissor. Lembrando que a corrente no coletor é beta vezes maior do que a corrente na base. E a corrente no emissor é beta mais 1, que multiplica a corrente na base. E nós temos aqui os valores, a corrente que anda pelo coletor e a corrente que anda pelo emissor. Pronto, nós sabemos as três correntes em cima do nosso transistor, a da base, do coletor e a do emissor. Agora, o que nós temos que fazer é começar o estudo em cima da malha coletor e emissor. Vou mostrar aqui, ó, onde está o meu mouse, essa malha aqui da direita. Então, olha só o que nós temos em primeiro lugar. A tensão do coletor é igual à tensão da bateria VCC menos a queda de tensão sobre RC, que sente a corrente IC. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Esse VC que eu estou procurando, ele está aqui, onde está o meu mouse. Essa é a tensão do coletor. Então, se vocês repararem bem, nós temos para o lado de cá, a partir do terra, nós temos o VCC da bateria, mas só que nós temos ainda no caminho a queda de tensão em cima desse cara, antes de chegar no nosso ponto VC. Então nós temos aqui esse ganho de tensão e essa perda de tensão aqui entre o terra e o nosso VC. E se substituir os valores, gente, o VCC 25 volts no nosso problema, a menos a resistência do coletor 3,6 kΩ e essa daqui é a corrente no coletor que a gente achou ali em cima. Fazendo as contas, nós vamos achar uma tensão no coletor com esse valor. Agora, nós vamos encontrar a tensão no emissor. A tensão no emissor, vou vir aqui no desenho, ó, é onde está aqui o meu mouse. Vocês reparam que entre o terra e esse ponto aqui, só tem essa resistência, né? Então a gente fala que a tensão no nosso emissor é apenas a queda de tensão em cima de RE. RE que sente a corrente de emissor. Então, a resistência de emissor 1 kΩ. A corrente de emissor nós calculamos ali em cima. E nós temos uma tensão, então, de emissor com esse valor. Então, reparem bem que nós achamos a tensão de coletor, achamos também a tensão de emissor, e lá no início nós tínhamos encontrado a tensão de base. Agora, então, além de todas as correntes importantes nesse problema, achamos todas as tensões importantes nesse problema. Mas só que está na hora de finalizar, de concluir sobre o que nós fizemos. Nós temos que calcular ainda a tensão de coletor-emissor, aqui, que é o tal do VCE. Ele é a tensão VCE, coletor-emissor, como o nome está dizendo aqui. É o VC menos VE. Vou mostrar aqui em cima, ó, acompanhe meu mouse.
O VC está aqui, nós calculamos, o VE está aqui, e se fizermos então VC menos VE, nós temos uma tensão de 7,94 volts. Esse cara aqui é extremamente importante. Ele nos mostra que nós estamos realmente na região ativa. Ele deve ser maior do que 0,2 volts, e ele é bem maior do que 0,2 volts. Então nós estamos na região ativa. E então nós realmente temos o nosso transistor operando como amplificador, como nós gostaríamos. E finalmente nós temos aqui embaixo o nosso ponto de operação. Segundo os nossos cálculos, nós encontramos uma corrente de emissor com esse valor aqui, e encontramos a tensão coletor-emissor com esse valor aqui. Lembrando que isso significa que nós estamos na região ativa, ele trabalha assim como um amplificador. Esse é o ponto de operação. Esse é o ponto que polariza o nosso transistor. Tá? Então, se repararem aqui em todas as informações que nós temos, conseguimos responder a pergunta que ele fez lá em cima. Uma vez que nós achamos todas as três correntes da base coletor e emissor, achamos as três tensões também, base, coletor e emissor, e ainda verificamos que o VCE está na região ativa. Respondemos a todas as perguntas com essas ideias. E as perguntas que ele fez para a gente, vou voltar aqui em cima, vou voltar aqui. Qual é a tensão no emissor? Nós encontramos esse valor, é só voltar lá embaixo que vocês pegam a tensão em cima do emissor. Qual a tensão em cima do coletor? Nós também encontramos essa informação aqui. E principalmente a pergunta do número 21, qual o ponto de operação? Nós encontramos lá embaixo também a corrente de emissor e o V coletor-emissor. Pronto, então fizemos o processo de polarização do nosso transistor, respondemos as perguntas dos problemas número 15 e 21. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero ter ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí no vídeo, compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.